Olá pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar para vocês uma técnica super interessante da utilização das curvas, as curvas horizontais, e como nós podemos fazer o ajuste de luzes com essa técnica que é muito incrível. Roda a vinheta e vamos ao nosso conteúdo. Bem pessoal, antes de começarmos o nosso conteúdo, vou fazer aquele lembrete. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber novas notificações e se você curtiu realmente este vídeo, por favor, compartilhe para ajudar o nosso canal a crescer e trazer novos conteúdos. Vamos à nossa técnica. Eu tenho aqui uma imagem que foi produzida em estúdio e já com uma iluminação utilizando gelatinas coloridas para que a gente possa ter esse recurso cromático junto com a nossa iluminação. Então o que é que nós vamos fazer para ajustar as luzes dessa imagem utilizando essa técnica de curvas? Então o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou criar aqui uma camada de saturação. E essa camada de saturação eu vou retirar toda a saturação da imagem e em seguida eu vou mudar o modo de mesclagem para o modo de luz suave ou soft light para quem usa a versão em inglês. Em seguida eu vou criar aqui uma camada de ajustes de curva e vou clipar, selecionando esse ícone aqui, eu vou restringir a atuação dessa camada de curvas apenas a essa camada de baixo. E uma vez que eu fizer isso, que eu clipar ela, eu vou criar aqui um ajuste para os pontos. O primeiro ponto, que é o ponto de entrada 0, eu vou atribuir a ele um valor de 128, que é exatamente a metade, entre 0 e 255, que é aonde vão as escalas de curvas, de 0, total preto, e 255, total branco, ou 100% de luminosidade e 0% de luminosidade. Em seguida, na altura aqui do 128, eu vou ajustar aqui para que fique 128, que seria a metade desse percurso, eu vou atribuir aqui também o valor de 128. E por fim, eu vou selecionar o último ponto de entrada 255 e vou colocar o seu valor de saída 128. E aí observem que agora eu vou criar aqui uma pasta com essas duas camadas e vou colocar aqui o nome de ajuste de luzes. E agora, quando eu faço a remoção, eu observo que nada acontece. Por quê? Porque eu tenho uma camada que está com todos os tons em cinza e a gente sabe que quando a gente tem uma camada onde todas as cores estão cinza, a gente vai ter na seleção do modo de mesclagem, que faz parte dos modos de mesclagem de contraste, tudo aquilo que estiver cinza, ele vai ser transparente. E agora eu fiz a alteração das curvas para que todos os valores ficassem em 128. E como é que eu vou então ajustar as luzes sem fazer a alteração das cores? Simples, eu vou voltar aqui na minha camada de curvas e eu vou, nesses dois intervalos, eu vou ter a liberdade de fazer o ajuste das cores aqui, ajustando os valores da minha curva. Então, eu posso também fazer a seleção desse dedinho aqui, para que eu faça a seleção do ponto exato em que eu quero fazer a alteração da luz, e eu vou fazer a adição aqui de luz para essas áreas, e para cada uma que eu fizer a seleção com o dedinho, ele vai ajustar aquela gradação de luz. Então, dessa forma, eu tenho um ajuste de luzes que vai respeitar a gradação das minhas luzes originalmente capturadas e não vão fazer uma alteração das minhas cores. Então, esse é um processo muito interessante e que, além disso, uma vez que eu tenho aqui a pasta, eu posso também fazer uma atribuição aqui de uma máscara e eu posso delimitar aonde esse ajuste de luz vai atuar. Então, se eu não quiser no rosto da modelo, eu vou fazer aqui uma seleção, vou suavizar essa borda em 25 pontos e vou fazer com que esse recurso ele fique inativo nessa área específica do rosto da modelo. Então, essa é uma técnica que traz um recurso muito interessante para fotos, por exemplo, de retrato, mas também para fotos de paisagem urbana ou paisagem natural. Nesse caso, a gente vai fazer a aplicação da mesma técnica em uma paisagem urbana. Vamos fazer aqui a criação de uma nova camada também de saturação, assim como fizemos anteriormente, e vamos retirar
toda a saturação. Em seguida, vamos mudar o seu modo de mesclagem novamente para Soft Light ou luz suave e em seguida vamos novamente criar uma outra camada de curvas e vamos fazer o mesmo processo. No ponto 0, vamos colocar um valor de 128, no ponto intermediário aqui, com o valor de entrada de 128, vamos colocar também uma saída de 128 e no último ponto, que é o ponto 255, nós também vamos colocar um valor de 128. E novamente, a gente vai agora restringir apenas a camada de baixo e observem que aí agora eu tenho o que aconteceu também na imagem anterior. Eu vou colocar aqui o nome de ajuste de luzes e o que foi que aconteceu na imagem anterior. A gente não teve nenhum tipo de interferência quando fizemos esses ajustes. Por quê? Porque a gente agora tem essa configuração nula. Mas, para a gente fazer a nossa configuração de luzes, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui o dedinho, vou vir aqui nesse ponto da imagem e eu vou clarear todo esse grupo de luzes da minha imagem. Então, observem que eu tenho uma forma de fazer um ajuste apenas setorizado e aí eu vou ter a condição de fazer um ajuste dessas luzes e, novamente, se eu quiser fazer com que esse recurso seja aplicável apenas a algumas áreas da minha imagem, como, por exemplo, não atingir o céu, eu vou fazer aqui uma seleção. Eu vou fazer aqui a seleção dessa área, de uma forma onde eu vou aplicar uma suavização e eu vou fazer com que esse efeito, esse recurso de ajuste de luzes, ele não tenha incidência. Eu vou suavizar aqui em 150 pontos e eu vou fazer agora uma máscara de luminosidade para evitar que esse efeito tenha atuação sobre o céu, ou esse recurso de ajuste de luzes tenha efeito sobre o céu. E aí, as áreas que eu não quiser que sejam afetadas por esse ajuste, eu vou poder também fazer a seleção. Digamos que eu quero aqui essa parte de baixo também sem ser atingida por esse ajuste de luzes, e aí eu vou desabilitar, criando essa camada de luminosidade. Então vejam que a gente tem um antes e um depois, e como eu pude fazer de uma forma muito simples o ajuste de luzes com a utilização de curvas na horizontal. Uma forma nova, uma forma diferente para você utilizar essa técnica ajustando luzes nas suas imagens, nas suas edições. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha gostado, deixa a sua curtida, ativa o sininho para receber novas notificações e compartilha com os seus amigos. Nos vemos nos próximos conteúdos.